Bitruque, 5 eixos bidirecionais e 2 motores Chevrolet, essa foi uma versão de caminhão conhecido como Eisenhower. Batizado de Twin Engine, o caminhão Eisenhower foi um projeto desenvolvido no ano de 1946. Entre outras coisas, a conclusão da Segunda Guerra Mundial em 1945 significou que, de repente, houve muito menos demanda por material e que a indústria manufatureira dos Estados Unidos, em tempos de guerra, teve que encontrar novas fontes de receita. Uma empresa sediada em Ohio, a Eisenhower Manufacturing, decidiu tentar mudar da produção de bugs de tanque para a construção de caminhões pesados, começando em 1946 com um protótipo empreendedor com 2 motores e 3 eixos direcionais. O apropriadamente chamado Eisenhower Twin Engine Freighter não durou muito para este mundo, mas foi um exemplo incrivelmente legal e precoce do espírito de reinvenção que viria a dominar a América do pós-guerra. E o que o Eisenhower estava tentando reinventar? O humilde semi-caminhão, claro que naquela época já era uma visão comum. Os motores duplos do Twin Engine Freighter foram vistos como uma maneira de fornecer energia adequada ao transportar uma carga e economia ao viajar sem carga, com o motor desligado, para uma versão primitiva de desativação do cilindro. Um caminhão rígido com direção de vários eixos em tempo parcial, acreditava Eisenhower, poderia ser tão ágil, mais fácil de dirigir do que os caminhões com eixo fixo, que são difíceis de reverter e propensos a travamentos nas manobras. Embora existam caminhões com vários eixos de direção hoje, o Twin Engine Freighter foi, obviamente, um fracasso. Mas imagine por um segundo que não foi. Que o conceito tomou o mundo da logística de assalto, foi copiado pelos concorrentes e acabou se tornando um molde para caminhões pesados, da mesma forma que o conceito de semi-reboque em 1899 de Alexander Winton, que estabeleceu um agora onipresente padrão. Como qualquer indústria, a história do automóvel está repleta de caminhos não percorridos. O Eisenhower montou seu protótipo a partir de um par de caminhões Chevrolet de serviço médio, ou 1,5 toneladas, que, quando agrupados, mediam 10,6 metros de comprimento. A capacidade de carga útil foi avaliada em 18 toneladas, que teriam sido transportadas por um par de motores Chevy de 6 cilindros em linhas sincronizados a vácuo de 235 polegadas cúbicas, cerca de 3,9 litros. Um foi montado na frente sob o capô, enquanto o outro estava embaixo do banco do motorista em uma configuração de cabine. As folhas de especificações arquivadas em 1946, publicadas pela GM e o Trade Center, classificaram que cada um com 83,5 cavalos de potência e 182 libras de torque, que enviaram para transmissões quase inteiramente separadas, ligadas apenas por pedais comuns de acelerador e embreagem. De fato, um único pedal controlava o acelerador de ambos os motores, enquanto o outro acionava 2 embreagens, embora cada transmissão fosse trocada individualmente. Presumivelmente, isso foi feito para permitir que um permanecesse em ponto morto, já que o cargueiro foi aparentemente projetado para funcionar com um único motor quando descarregado para economizar combustível. A mudança em si dita ser feita por cilindros de ar e auxiliada por sincronizadores do tipo diferencial, embora não se tenha conseguido encontrar fotos da cabine para esclarecer como isso funcionava, há especulações de que pode ter sido usado um sistema pneumático para automatizar a mudança manual. A partir dessas transmissões, o torque viajou para os 2 eixos traseiros Timken de 2 velocidades, o motor dianteiro alimentado, o líder dos 3, o motor traseiro, a unidade de arrasto, enquanto o eixo central permaneceu sem potência. Todos eram dual-lays, suspensos individualmente, enquanto o mais traseiro parece ter sido montado em uma
subestrutura giratória que, combinada com uma rótula na extremidade do eixo de transmissão, permitia a direção das rodas traseiras. Não está claro como esse eixo foi dirigido, embora possa simplesmente ter se arrastado livremente, exceto durante a ré, quando a pneumática o prendeu no lugar. Em combinação com os dois eixos dianteiros direcionais, Eisenhower acreditava que daria ao seu caminhão manobrabilidade comparável a uma configuração de trator-reboque. Eisenhower desfilou agressivamente seu cargueiro na frente do público. Literalmente, seu protótipo liderou a procissão da GM em um desfile realizado em 1º de junho de 1946 em Detroit, em homenagem ao 50º aniversário da produção automobilística local. Ele reapareceu em Tampa, Flórida, em setembro, para um show de caminhões e mais tarde em Michigan State Fair, em 1949. Os materiais de publicidade amplamente divulgados ostentavam que sua base Chevy tornava 90% de suas peças úteis em praticamente qualquer lugar do país e mostrava uma variedade de estilos de carroceria, incluindo um caminhão com caixa fechada e outro um caminhão-tanque. Estas, no entanto, eram meramente ilustrações conceituais retocadas de acordo com uma edição de 2003 da antiga revista de caminhões Wheels of Time, que continua sendo a história mais abrangente da Twin Drive Freighter. Havia apenas um protótipo real que nunca entrou em produção por motivos que a empresa não divulgou e permanecem desconhecidos até hoje. A fabricação está atrasada devido a certas condições da indústria, disse a empresa em 1946, como ecoado por um post de 2015 de Eisenhower no Facebook, narrando a história do caminhão, rotulado como parte 1. Este post nunca foi seguido, deixando o destino do protótipo do Freighter um mistério, mas não foi o fim da linha para as ambições de caminhão de 5 eixos de Eisenhower. Pouco mais de uma década depois, em 1957, Eisenhower estreou uma evolução do conceito Freighter, outro caminhão bimotor de 5 eixos chamado X2. Este era exclusivamente um design de cabine e era alimentado por 6 motores GM 302 CI 4,9 litros, enviando seus 145 cavalos de potência por meio de caixas automáticas de 4 velocidades Hydramatic separadas. Wheels of Time relatou que eles combinaram para dar ao X2 8 velocidades de avanço, embora como isso funcionasse não tenha sido explicado. A direção do X2 também era ainda mais complexa, com direções hidráulicas que conectava não apenas ao 5º eixo, mas também ao 3º. Aproximadamente 6 X2 foram construídos, 5 dos quais foram testados por empresas de transporte rodoviário da área de Detroit, um de cujos motoristas de teste em uma ocasião teria usado o trem de força exclusivo do X2 para confundir seus colegas caminhoneiros. Enquanto viajava em um comboio, um dos trens de força do X2 quebrou e o caminhão parou. Depois de remover o eixo de transmissão do trem de força com falha, o motorista do X2 foi perguntado se ele precisava telefonar para obter ajuda. Não, ele respondeu, afirmando que iria de costa até seu destino. Depois de apostar até onde chegaria antes de ficar sem energia, ele pulou da cabine do X2, ligou o segundo motor e procedeu conforme o planejado para a confusão dos motoristas que acabavam de vê-lo remover um eixo de transmissão. Eisenhower, no entanto, não podia dar o luxo de iniciar a produção em volume do X2 e, de acordo com Wheels of Time, esperava que os militares dos Estados Unidos financiassem sua fabricação. Vendeu o único protótipo de caminhão-tanque para o exército, que teria dito a Eisenhower que seu caminhão passou dos testes de campo, mas que a produção não pôde ser financiada devido a mudanças nos orçamentos militares. Na realidade, porém, o exército nunca se interessou pelo caminhão, mas sim em testar suas características únicas: as transmissões duplas, suspensão exclusiva e cabine hidraulicamente basculante, sobre os quais sobrevivem poucas informações. E qualquer promessa que esses recursos possam ter sido ofuscados pelos problemas do caminhão nos testes e na manutenção difícil. O protótipo X2 supostamente chegou com defeitos significativos, que foram corrigidos no local, mas deram o tom para que os testes que viriam. No curso de torção de quadro, o X2 não passou do primeiro estágio
antes que a suspensão dianteira falhasse, suas folhas se separassem e seus meros 9,5 polegadas de distância ao solo se mostrassem inadequados. Dirigido em uma inclinação lateral de 30% ou 16,7 graus, o X2 já estava perto de tombar sem carga. E foi aí que os engenheiros descobriram a causa de seus inexplicáveis problemas de manobrabilidade. Estes foram atribuídos a braços de suspensão de chumbo falhados em ambos os eixos de tração, cujas soldas se separaram. As substituições de Eisenhower supostamente levaram 100 horas de mão de obra para serem instaladas, tempo demais para o exército, e não resolveram o problema de desgastes grave dos pneus durante a ré, o que poderia fazer com que os motores do caminhão parassem. Em algum momento, os técnicos também encontraram um vazamento hidráulico interno no circuito de direção do eixo traseiro, embora acreditassem que o X2 teria dirigido como pretendido se não fosse o caso. Eisenhower acabou recomprando o X2 como excedente antes de deixá-lo do lado de fora até 1980, quando um fazendeiro local o comprou para reaproveitar o seu tanque. O destino dos outros 5 e do protótipo original de 1946 é desconhecido. Embora não seja difícil supor, porque eles não ficaram por aqui, eles não parecem ter sido confiáveis o suficiente para serviço de caminhão de longo curso, que em combinação com serviço complexo pode muito bem ser uma sentença de morte para um veículo comercial. E mais especulações surgiram, mas duvido que fosse capaz de velocidades de estradas quando totalmente carregado. Carregando seu máximo de 18 toneladas, o protótipo de 1946 teria uma relação potência-peso em torno de 8 cavalos de potência por tonelada, ou menos que um M4 Sherman. Então provavelmente se movia como um tanque, mesmo que não fosse construído como um. Para um veículo comercial, isso não é uma combinação vencedora, embora seja o tipo de coisa que o tornaria a joia da coroa de um museu automobilístico. Vamos apenas esperar que alguém saiba o que aconteceu com Eisenhower Freider, nos informando através dos comentários desse vídeo, e possa nos dizer se ele acabou na sucata ou sobreviveu para tornar-se algo como um veículo promocional de uma linha de ônibus.